Vamos contar aqui quantos carbonos tem, né? Vamos lá. São as pretinhas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então a nossa molécula começa com 6C. Ou melhor, C6. Que mais, né, moça? Vamos contar os hidrogênios. Os hidrogênios são os branquinhos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Então, H12. E agora, para finalizar, oxigênios. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Muito bem. Beleza? Então ele pediu a glicose, ele quer saber qual é a massa molar da glicose, então a gente precisa saber qual que é a fórmula da glicose, porque senão não tem como saber quanto que ela pesa, que é o que o problema está pedindo. Agora a gente já sabe que a molécula tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Como é que eu vou encontrar a massa molar da glicose? Então eu vou usar essas informações. Beleza? Beleza. Essas informações, temos que entender o que elas são. Já te expliquei, mas vou falar de novo. Esse 12 significa que cada carbono pesa 12 gramas por mol. Ok? Como ele quer saber o valor da massa molar, ele quer saber, então, o valor da massa por mol dessa molécula. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que saber a soma de todas essas massas aqui, dos 6 átomos de carbono, mais a massa dos 12 átomos de hidrogênio, mais a massa dos 6 de oxigênio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar os 6 aqui do carbono e vou multiplicar pela quantidade de massa molar de carbono. Ok. Cada átomo, ou melhor, né? Cada mol, né? Cada mol de carbono pesa 12. Bem, agora eu vou fazer o mesmo com o hidrogênio. Nós temos 12 hidrogênios. E eu sei que cada hidrogênio pesa 1 grama por mol. Tá. E a mesma coisa aqui no oxigênio. Então, estou somando para encontrar, né, a massa molar da molécula como um todo. É só eu pegar a de cada um dos átomos e multiplicar pela quantidade de átomos que tem nessa molécula. E agora é só fazer essa conta aqui, tranquilinha, né? Vai ficar 72 mais 12 mais... aqui eu fiz errado, desculpa. Ok. O oxigênio é 16, eu coloquei 12, desculpa, tá bom? É 16. Beleza? Tô falando do oxigênio. Tá bom, cometi um erro. Então, quanto é que é 6 vezes 16? É 36, vai 9. Muito bem. Ok. Então, agora tem que somar todo mundo aqui, né? Quanto que é 72 mais 12 mais 96? Essa vai ser a massa molar. Essa conta vai dar 180. Então, no caso, é 180 gramas por mol. Ou seja, o que a gente conclui com esse valor aqui? Nós concluímos que se eu tiver 1 mol de glicose, esse 1 mol de glicose vai pesar 180 gramas. Okay? Ah, Se eu entendi. tiver se eu tiver um pacotinho ali de glicose e eu colocar em cima da balança e nesse pacotinho tiver um mol de glicose, que é um monte de moléculas de glicose, um monte, esse pacotinho vai pesar então 180 gramas, beleza? Show de Beleza. bola. Então, um mol é pesadinho. Um mol de glicose é pesadinho. Agora que você conseguiu me acompanhar nessa resolução, eu vou pedir para você fazer uma parecida, tá bom? Ok. Você não precisa ficar me perguntando, professor, é assim, é assado. Você simplesmente faz, se errar, errou, tá? Tá bom. Só deixa eu preparar o problema aqui para você, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, determine a massa molar da sacarose. Nós estávamos brincando com a glicose, agora eu vou falar de outro açúcar aqui, o sacarose. E a fórmula molecular, dessa vez eu não tenho a figurinha,
forma molecular é essa aqui, tá bom? Tá Para bom. te ajudar, eu vou salvar esse negócio, vou te enviar para que você consiga fazer sozinho, e eu quero que você faça como se estivesse fazendo para uma prova, tá bom? Tá bom. Aí você me envia a foto depois, quando terminar. Vai lá, força. Eu já terminei. Ficou 342 gramas? 342 gramas, é sempre no masculino. Oh, ok, desculpa. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu ir para a próxima. Ok. Dois. As canetas esferográficas utilizam isso aí, massa atômica, número de átomos. Muito bem. Bem, eu quero que você leia esse problema e primeiro me diga se você sabe fazer ou não. Tá bom? Se você não fizer, eu faço, depois proponho um parecido. Pode ser? Tá. Eu tenho um pouco de dificuldade. Você não sabe fazer, isso que você quer me dizer, certo? Isso. Muito bem. O que o problema está pedindo aqui? O número de átomos de tungstênio. Para saber o número de átomos, a gente vai precisar saber o número de mols. O número de mols, que é uma quantidade que está associada com o número de átomos. Né? Eu estava te explicando agora há pouco que o número de mols ali era a quantidade de glicose que tinha no saquinho. E aquilo, claro, tinha um peso. Né? Então, se eu conseguir encontrar as número de mols, está resolvido, beleza? Tá bom. Muito bem. Como é que eu vou encontrar o número de mols aqui? Porque ele me deu o volume e me deu a densidade. Isso você deve lembrar lá do coleginho, lá da escolinha. Se a gente tem o volume e a densidade, a gente tem a fórmula da densidade, então a gente consegue encontrar a massa, não é mesmo? Ok. Porque densidade é massa dividido por volume. Então, se eu souber a massa, eu tenho informações para eventualmente encontrar a massa molar, e número de mols e número de átomos. Ok? Ok. Então, primeiramente, use essas informações para encontrar a massa, beleza? Você tem os valores, você tem a fórmula. Quando encontrar a massa, me diz. Se não conseguir, não tem problema, mas eu quero que você tente. Ok. Eu acho que eu não consegui. Então, a sua matemática básica está péssima, ok? Porque para resolver um problema desse aqui, são só contas de multiplicação e divisão. Se você quer encontrar a massa, você tem que deixar a massa sozinha.
O volume está dividindo a massa, então vai para o outro lado multiplicando a densidade. Ai, Isso você já não conseguiu fazer? não, é que eu tô um pouco doente hoje, mas tudo bem. Que migué, hein? Vamos lá. Qual que é a densidade? 20. Qual que é o volume? 4 vezes 10 na menos 3. É só multiplicar aqui. Massa igual 20 vezes 4, 80. Vezes 10 na menos 3. Como está em gramas, então é gramas. Alguma dúvida? Não, eu acho que eu vou desligar a aula, tá? Tchau. Tá bom.